No próximo capítulo da novela Mania de Você, Rudá percebe que Filipa está grávida e sente um misto de surpresa e apreensão. Ele se questiona sobre o futuro e como isso afetará a vida dele, especialmente considerando os sentimentos que ele tem por Viola. Enquanto isso, Marcel e Rhodes consolam Viola, que está visivelmente abalada. Ela confessa que não consegue entender como Rudá pôde se afastar dela, e os amigos fazem o possível para animá-la, embora saibam que a dor que ela sente é profunda. Mércia, por outro lado, tenta convencer Luma a esquecer tanto Viola quanto Rudá. Para Mércia, é hora de Luma seguir em frente e parar de se envolver em conflitos que não lhe pertencem. No entanto, Luma hesita, ainda dividida entre os laços que criou com os dois e a vontade de encontrar sua própria paz. Antes de continuar, clique no botão de gostei e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Rudá, decidido a resolver as coisas com Filipa, conta toda a sua história para ela. Ele fala sobre sua vida, seus erros e os sentimentos que ainda carrega. Durante a conversa, descobre algo surpreendente. Foi Mavi quem trouxe Filipa de Portugal, unindo os dois de forma inesperada. Esse detalhe deixa Rudá inquieto, e ele decide confrontar Mavi. Quando isso acontece, Nahum repreende tanto Mavi quanto Mércia, acusando-os de manipular as pessoas ao redor para seus próprios interesses. A tensão entre eles aumenta, e fica claro que há segredos mais profundos em jogo. Enquanto isso, Viola revela às amigas do abrigo que está decepcionada com Rudá. Ela confessa que, apesar de tudo, ainda tem sentimentos por ele, mas não consegue perdoá-lo por suas atitudes. As amigas tentam confortá-la, mas Viola sente que precisa de tempo para entender seus próprios sentimentos. Mavi, percebendo a vulnerabilidade de Filipa, tenta convencê-la a se unir a ele contra Viola e Rudá. Ele promete protegê-la e ao bebê, mas suas intenções parecem duvidosas. Paralelamente, Fátima, cheia de expectativas, manda um bilhete para seu admirador secreto por meio de um entregador, esperando ansiosamente por uma resposta. Por fim, Viola admite a Rhodes que ainda não está preparada para ver Rudá. Ela prefere evitar qualquer confronto até estar emocionalmente mais forte, enquanto Rhodes a apoia, garantindo que estará ao seu lado em cada passo dessa jornada. Viola será dada como morta, mas continuará mexendo profundamente com a vida de Mavi. Mesmo após se casar com Luma, o vilão não conseguirá tirar a ex-noiva da cabeça. A trama avança 1 ano no tempo, e Mavi será mostrado enfrentando problemas financeiros em seu resort de luxo, quando começa a desconfiar que Viola pode estar viva. Essa suspeita surge de pequenos indícios e coincidências que o levam a revisitar o passado e a questionar os eventos que levaram à suposta morte de Viola. Tudo começa quando, durante uma viagem ao Rio de Janeiro, Viola é cercada por Mavi e seus capangas. Em uma tentativa desesperada de escapar, ela toma uma atitude drástica. Viola pega uma arma, mira em Mavi e rouba um carro para fugir. Durante a fuga, ela avista um helicóptero pertencente ao vilão. Sem hesitar, Viola rende o piloto e o obriga a decolar, mesmo sob uma tempestade intensa que se aproxima. O desfecho é trágico. O helicóptero cai no mar e apenas o corpo do piloto é encontrado. Sem nenhum vestígio de Viola, todos assumem que ela morreu no acidente. No entanto, essa ausência de provas concretas e a falta de um corpo deixam uma dúvida no ar, especialmente na mente de Mavi, que nunca conseguiu aceitar completamente que Viola está realmente morta. 2 meses após o acidente, Mércia organiza uma festa surpresa para Mavi e Luma. O evento, realizado na cobertura de Mavi, é revelado como uma comemoração do casamento dos dois, pegando-os completamente desprevenidos. Apesar de ainda não terem oficializado o relacionamento, Mavi e Luma já estão cada vez mais próximos. Eles começam a dormir juntos e até a compartilhar momentos de intimidade, que indicam que o relacionamento está se fortalecendo.
Mércia, sempre manipuladora, aproveita a ocasião para dar um empurrãozinho no casal. Estamos comemorando o seu casamento com a Luma, meu filho. Casamento surpresa, anuncia a vilã, deixando Mavi e Luma confusos, mas também reflexivos sobre o futuro. Enquanto isso, Mavi tenta lidar com os fantasmas do passado. Ele manda flores para Viola, como um gesto simbólico de despedida e arrependimento pelos erros cometidos. Em tom de brincadeira, ele comenta com Luma sobre a possibilidade de um casamento em comunhão de bens, demonstrando que está disposto a seguir em frente. No entanto, a obsessão de Mavi por Viola continua a atormentá-lo, mesmo enquanto seu relacionamento com Luma parece estar se consolidando. Essa dualidade entre o desejo de recomeçar e a incapacidade de esquecer o passado será um dos principais conflitos do personagem ao longo da trama. Paralelamente, a história de Rudá também ganha destaque. Ele já terá sido preso vítima de uma armação cruel orquestrada por Mavi com a ajuda de Filipa. Essa subtrama adiciona mais complexidade à narrativa, mostrando até onde Mavi é capaz de ir para eliminar aqueles que considera obstáculos em seu caminho. Apesar de estar aparentemente feliz em seu novo casamento, Mavi não consegue superar a obsessão por Viola. Durante uma reunião de negócios, ele demonstra frustração com o desempenho financeiro do resort, reclamando do baixo lucro e da queda de popularidade do restaurante Marésia, um dos principais atrativos do local. É nesse contexto que ele descobre o sucesso inesperado de um restaurante simples chamado Brisa, localizado à beira da praia. Intrigado, Mavi decide visitar o local acompanhado de Luma. Ao chegarem ao restaurante, os dois ficam surpresos com a grande fila de clientes que aguardam para serem atendidos. O ambiente é simples, mas acolhedor, e a comida é elogiada por todos. Durante a refeição, Luma experimenta um prato específico e comenta que o sabor lhe parece familiar. É uma feijoada de lagostim, um prato que Viola costumava preparar. Esse sabor, esse tempero é da Viola. Será que é ela que está cozinhando aqui? Pergunta Luma, despertando a curiosidade e a inquietação de Mavi. Ele imediatamente começa a procurar pela cozinheira, gritando o nome de Viola e invadindo a cozinha do restaurante. A busca de Mavi culmina em um momento de tensão. Ele avista uma figura suspeita saindo pela porta dos fundos do restaurante e corre atrás, mas não consegue alcançá-la. Transtornado, ele volta ao restaurante e continua chamando por Viola, deixando claro para todos que sua obsessão pela ex-noiva ainda o domina. Luma, por outro lado, tenta acalmá-lo, mas também começa a questionar se Viola realmente pode estar viva. Esse mistério se torna o centro da trama, com Mavi cada vez mais determinado a descobrir a verdade. Conforme a história avança, o público é levado a questionar se Viola realmente sobreviveu ao acidente ou se tudo não passa de uma projeção da mente perturbada de Mavi. As pistas deixadas ao longo dos episódios sugerem que a protagonista pode estar viva, mas também levantam dúvidas sobre suas intenções. Será que Viola está se escondendo para se proteger de Mavi, ou ela tem um plano maior em mente? E como essa possível revelação afetará o relacionamento de Mavi e Luma, que parecia estar finalmente encontrando estabilidade? A presença de Viola, mesmo na ausência, continua a influenciar todos ao seu redor. Sua suposta morte desencadeou uma série de eventos que transformaram a vida de Mavi, Luma, Rudá e até mesmo Mércia. Cada personagem lida com as consequências de suas escolhas, enquanto o mistério em torno de Viola permanece como o grande motor da narrativa. A obsessão de Mavi, o crescimento de Luma como uma figura independente, a luta de Rudá para provar sua inocência e os jogos manipulativos de Mércia se entrelaçam em uma trama cheia de reviravoltas, onde nada é o que parece. O mistério que cerca a morte, ou possível sobrevivência, de Viola não se limita a Mavi. Ele reverbera em outros personagens, como Luma,
que luta para construir um futuro ao lado de Mavi, mas não consegue escapar da sombra de Viola. A relação entre eles, que parecia estar se fortalecendo, é constantemente testada à medida que o passado retorna de formas inesperadas. Luma, que inicialmente surge como uma figura secundária, se transforma ao longo da trama, mostrando força e resiliência ao enfrentar os desafios de estar com um homem tão atormentado. Sua jornada de crescimento pessoal reflete a luta de muitas pessoas que tentam se provar em meio a situações adversas, mas também traz à tona o dilema de até onde vale a pena lutar por um amor que parece estar preso ao passado. Por outro lado, o retorno de Viola, ou a possibilidade disso, reacende em Mavi sentimentos que ele nunca conseguiu enterrar. Sua obsessão, que inicialmente parecia ser apenas fruto de culpa e arrependimento, revela-se algo muito mais profundo e sombrio. A busca por Viola vai além de uma tentativa de redenção. É uma luta interna de Mavi para confrontar seus próprios erros, suas escolhas e, acima de tudo, sua incapacidade de deixar o passado para trás. Ele se torna um personagem cada vez mais complexo, dividido entre o desejo de seguir em frente com Luma e a necessidade de encontrar respostas sobre Viola. Essa dualidade é o que mantém o público intrigado, pois Mavi representa a fragilidade humana diante de sentimentos conflitantes e incontroláveis. Enquanto isso, outros personagens, como Rudá e Mércia, também enfrentam suas próprias batalhas. Rudá, vítima de uma armação cruel, simboliza a luta pela justiça em um mundo onde as manipulações de poder podem destruir vidas inocentes. Sua prisão injusta e sua tentativa de provar sua inocência refletem temas universais, como a luta contra a opressão e a busca pela verdade, mesmo quando tudo parece estar contra você. Já Mércia, com sua personalidade manipuladora, serve como um contraponto aos outros personagens, mostrando como o desejo de controle e poder pode levar as pessoas a ultrapassarem todos os limites morais. O mistério em torno do restaurante Brisa, onde Mavi acredita ter encontrado pistas sobre Viola, adiciona uma camada extra de tensão à trama. A descoberta de um prato com o mesmo tempero característico de Viola reacende as esperanças de Mavi, mas também o coloca em um estado de desespero. Sua invasão à cozinha do restaurante e a perseguição à figura misteriosa que foge pelos fundos mostram o quanto ele ainda está disposto a tudo para obter respostas. Esses momentos de tensão são cruciais para a narrativa, pois mostram que, mesmo após tanto tempo, Mavi não conseguiu se libertar do impacto que Viola teve em sua vida. À medida que a história se desenrola, o público é levado a questionar não apenas o destino de Viola, mas também as motivações de cada personagem. Será que Mavi realmente ama Viola ou está apenas obcecado pela ideia dela? Luma está disposta a aceitar o papel de substituta ou encontrará sua própria voz? Rudá conseguirá provar sua inocência e retomar sua vida? E Mércia, até onde irá para garantir que seus planos se concretizem? Essas perguntas mantêm a trama viva e dinâmica, envolvendo o público em uma teia de mistérios, emoções e reviravoltas. Rod se torna, de maneira significativa, a peça-chave fundamental na transformação pessoal de Luma, demonstrando com clareza que ela ainda possui a capacidade de fazer o que é certo e de lutar com todas as suas forças contra as maldades e injustiças perpetradas por Mavi. Ele encoraja Luma a proteger Philippa e a expor as mentiras que Mavi espalha, despertando nela um lado heróico e corajoso que ninguém jamais havia esperado ver. Enquanto Mavi surta de raiva e frustração com a traição de Luma, a Patricinha começa a sentir algo diferente e intenso por Rhodes, percebendo que ele é a verdadeira inspiração que precisava para mudar completamente sua vida. Luma afirma com convicção: "Você conseguiu realizar algo que ninguém nunca fez antes, Rhodes. Você me fez acreditar que sou capaz de ser melhor e eu vou ser, custe o que custar, não importa o que aconteça."
Logo após Rhodes sentir cada vez mais a necessidade urgente de ficar perto de Luma, ele caminha pelo resort com determinação, decidido a encontrá-la a qualquer custo. Quando finalmente consegue encontrá-la, ele a encara com uma expressão de preocupação genuína, tentando entender o que realmente está acontecendo com ela. Luma se vira ao ouvir os passos dele se aproximando. Rhodes pergunta diretamente por que ela decidiu voltar a morar com Mavi, acreditando que ela tivesse se afastado dele de maneira definitiva e irreversível. Com um olhar pesado e triste, Luma responde que não foi bem-vinda na comunidade e que, neste momento, não sabe o que fazer agora. Rhodes tenta animá-la e levantá-la, afirmando que ela precisa parar de se penalizar e se culpar, enquanto Luma expressa sua frustração e desespero, sentindo que tudo e todos estão contra ela, como se estivesse presa em um ciclo sem fim de dificuldades. Rhodes, ao perceber o desespero visível e intenso que Luma está sentindo naquele momento crítico, decide dar um passo mais próximo dela. Com uma postura confiante e encorajadora, ele afirma categoricamente que ela é uma pessoa verdadeiramente incrível, repleta de potencial e força interior. Ele sugere, de maneira persuasiva, que Luma pode utilizar a proximidade que tem com Mavi como uma vantagem estratégica para finalmente acabar com ele de uma vez por todas, sem deixar espaço para dúvidas. Surpresa e um pouco impressionada com o otimismo contagiante de Rhodes, Luma sorri, sentindo uma onda de esperança, e revela que já tem uma ideia em mente para lidar com Mavi. Ela planeja usar a figura de Philippa como uma peça-chave para destruir o vilão. Rhodes, agora completamente interessado e envolvido na conversa, pergunta com curiosidade quem exatamente é essa Philippa. Luma então explica que Philippa foi uma namorada que Rudá teve durante uma viagem a Portugal e que, segundo rumores, ela está grávida dele. Mavi, por sua vez, planeja usar essa informação explosiva para arruinar completamente a vida de todos os envolvidos. Ao ouvir isso, Rhodes fica chocado, quase sem palavras, e afirma com firmeza que Luma precisa agir rapidamente para impedir Mavi de destruir o noivado de Viola e Rudá. Com determinação renovada, Luma confirma que vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para derrubar Mavi. Rhodes, com um sorriso tranquilo e encorajador, diz a Luma que ela pode contar com seu apoio incondicional e juntos começam a traçar um plano detalhado sobre como enfrentar Mavi e suas intenções malignas. Luma sente um profundo alívio e uma nova confiança em sua missão, sabendo que não está sozinha nessa luta. Algum tempo depois, Philippa finalmente chega ao resort e Mavi a recebe com um sorriso largo e aparentemente amigável, conduzindo-a até a cobertura do local, onde a conversa rapidamente toma um rumo sombrio e manipulador. Mavi começa a envenenar a mente de Philippa contra Rudá e Viola, revelando que Rudá a abandonou grávida em Portugal, uma informação que, se mal utilizada, pode causar estragos irreparáveis na vida de todos os envolvidos. Philippa, visivelmente chocada e profundamente magoada, tenta processar as palavras de Mavi, que a atinge de forma direta. Quando Mavi afirma que Rudá está prestes a se casar, a raiva de Philippa cresce intensamente e ela decide que não vai ficar de braços cruzados, inerte diante da situação. Mavi, percebendo que agora tem o controle da situação, incentiva Philippa a armar um barraco, sugerindo que ela tome uma atitude drástica. Luma, ao chegar na cobertura, encontra Philippa sozinha e, preocupada, pergunta se ela é Philippa. Ao confirmar sua identidade, Luma revela que Mavi a trouxe para tentar ficar com o pai do seu filho, que está prestes a se casar com outra mulher. Luma questiona a confiança de Philippa em Mavi, alertando-a sobre suas verdadeiras intenções, que são muito duvidosas. Quando chegam à lona cultural, Rudá reconhece Philippa imediatamente e fica chocado ao saber que ela está grávida, o que muda a dinâmica entre eles.
Luma revela que Mavi a localizou para usar contra eles, e Felipa, tocada pela revelação, se volta para Rudá, buscando apoio. O clima na lona cultural começa a se acalmar, mas todos sabem que ainda há muito a ser resolvido e decidido. Na cobertura, Mavi tenta manipular Felipa, mas ela se recusa a ser usada como um peão em seus planos. Mavi, furioso com a resistência de Luma, discute com ela, mas Luma se mantém firme em suas convicções. Felipa, ao lado de Luma, decide que também não vai ficar mais ali e planeja alugar um quarto de hotel para se afastar daquela situação tóxica. Luma encontra Rhodes fora do edifício, e eles trocam olhares profundos e significativos, percebendo que o que sentem um pelo outro é muito mais do que amizade, algo que vai além das palavras. À medida que Felipa, Luma e Rudá se confrontam com a verdade sobre Mavi e suas intenções manipuladoras, eles percebem que sua união é a chave para superar os desafios que enfrentam. Felipa, agora mais forte, decide que não permitirá que Mavi controle seu destino. Com o apoio de Luma, que se torna uma amiga leal e uma aliada inestimável, e de Rudá, que se mostra disposto a lutar por sua família, Felipa encontra a coragem necessária para enfrentar o futuro. A revelação dos segredos de Mavi não apenas une as mulheres, mas também traz à tona a força que cada uma possui para lutar por seus desejos e direitos. Rudá, ao saber da gravidez, se compromete a proteger Felipa, decidindo confrontar Mavi e expor suas manipulações. Ele percebe que, para seguir em frente, precisa deixar para trás o passado e as sombras que Mavi lançou sobre suas vidas. Enquanto a tensão se intensifica na lona cultural, um novo começo se desenha para Felipa e Rudá. A comunicação aberta entre eles se torna essencial, e Felipa percebe que pode confiar em Rudá, o que fortalece ainda mais o vínculo entre os dois. Juntos, eles decidem que não permitirão que Mavi interfira em suas vidas e que lutarão por sua felicidade. Luma e Rhodes, por sua vez, descobrem que o que sentem um pelo outro é real e profundo. Após trocarem olhares significativos, eles se abrem sobre seus sentimentos e percebem que a amizade que construíram evoluiu para algo mais. A conexão entre eles se torna uma fonte de apoio e compreensão, e eles decidem explorar esse novo relacionamento com paciência e carinho, sabendo que ambos têm suas próprias batalhas a enfrentar. A história, marcada por traições e descobertas, culmina em um novo ciclo de esperança e renovação. A força das mulheres e a importância da verdade se tornam o alicerce para um futuro mais promissor. Felipa, Luma e Rudá, agora unidos, se comprometem a enfrentar quaisquer desafios que surgirem, cientes de que a verdadeira força reside na amizade, na lealdade e no amor. Com Mavi finalmente desmascarado, eles decidem que, em vez de se deixar abater pelas manipulações do passado, usarão suas experiências para crescer e se ajudar. Juntas, elas se tornam um exemplo de resiliência e empoderamento, inspirando outras pessoas ao seu redor a também lutar por seus direitos e a não se deixar enganar por aqueles que buscam controlá-las. Assim, a jornada de Felipa, Luma e Rudá se transforma em uma narrativa de superação e renovação, onde cada um encontra seu lugar e propósito, prontos para enfrentar o que o futuro lhes reserva, juntos e mais fortes do que nunca. Você acha que Rudá tem que ficar com Felipa ou Viola? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos da novela. Iberê está prestes a realizar algo que muitos considerariam impensável e, com isso, mudar completamente o rumo dos acontecimentos. Em um ato totalmente inesperado e surpreendente, Iberê decide invadir o quarto de Mércia. Durante essa invasão, ele acaba encontrando um pendrive que contém uma gravação crucial, a qual incrimina Mavi de maneira contundente. Diante dessa descoberta,
Iberê se vê diante da decisão mais difícil e desafiadora de toda a sua vida. Ele opta por ajudar Rudá a buscar justiça. Essa escolha não é fácil, e suas consequências podem ser imprevisíveis. Rudá e Viola ficam em estado de choque e espanto quando Iberê aparece diante deles com a prova que tanto buscavam e que poderia mudar tudo. O que parecia ser uma situação impossível começa a se desenrolar de maneira surpreendente, e o clima de tensão aumenta ainda mais quando a polícia decide invadir o resort com a intenção de dar um fim definitivo à impunidade que Mavi tem desfrutado. Agora Iberê, que se mostra mais firme e decidido do que nunca, encara o vilão de frente e declara com determinação: "Você ultrapassou todos os limites, Mavi. A justiça está aqui, e não há mais como voltar atrás." Esse momento decisivo deve ocorrer logo após Rudá ter uma conversa intensa e reveladora com Iberê, que pode mudar tudo. Após esse encontro, Iberê se encontra imerso em reflexões profundas sobre a briga que teve com Rudá. Ele se sente perdido em seus próprios pensamentos. Uma mistura de frustração e confusão toma conta dele, pois sabe que precisa ajudar seu irmão, mas ao mesmo tempo teme que isso signifique trair Mavi. Com um suspiro profundo, ainda sem saber exatamente qual caminho seguir, Iberê decide que é hora de procurar Naum. Quando finalmente o encontra, Iberê, com uma expressão que revela sua preocupação, começa a desabafar sobre a situação complicada em que se encontra. "Eu não aguento mais essa briga constante com Rudá. Essa situação está me consumindo por dentro, e eu realmente não sei o que fazer. Sinto que preciso ajudar meu irmão, mas ao mesmo tempo, parece que estou traindo a confiança de Mavi." Naum, ouvindo atentamente as palavras de Iberê, coloca a mão sobre o queixo, demonstrando que está refletindo profundamente sobre a situação, e responde com um tom firme e seguro: "Iberê, por mais que Mavi seja meu filho, ele precisa arcar com as consequências de seus atos. Ele não pode continuar perseguindo Viola, e você sabe muito bem disso." Iberê, com um olhar que demonstra dúvida e incerteza, balança a cabeça lentamente e comenta, visivelmente dividido entre seus sentimentos: "Eu sei, mas estou tão perdido em meio a tudo isso. Não consigo mais concordar com o que Mavi está fazendo. No entanto, ele é meu amigo, Naum. Ele foi quem me ajudou em momentos difíceis e me deu tudo o que eu tenho hoje. Não sei como posso me afastar dessa situação complicada." Naum observa Iberê com seriedade e, com um tom firme, diz: "Se você sente essa angústia dentro de você, é porque você não é como ele. Você não está perdido como Mavi está. Está na hora de dar um basta nisso tudo. Você não pode continuar sendo cúmplice das ações dele." Sentindo o peso das palavras de Naum, Iberê suspira profundamente e, com a voz mais baixa e hesitante, pergunta: "Mas o que eu faço, Naum? Como posso parar tudo isso que está acontecendo?" Naum se revolta com a situação, batendo a mão na mesa com força, o que ecoa na sala. "O que Mavi está fazendo não tem mais limites. Está mais do que na hora de você dar um basta nisso, Iberê. Você precisa agir e parar Mavi antes que ele faça algo ainda mais terrível e irreversível." Iberê, sentindo a pressão aumentar e a responsabilidade pesando sobre seus ombros, olha para Naum com um semblante aflito e responde: "Mas o que eu faço, Naum? Como posso parar tudo isso? Estou tão confuso." Com um olhar decidido e firme, Naum se aproxima de Iberê, buscando transmitir confiança e clareza. "Você sabe exatamente o que precisa fazer, Iberê. Pegue a gravação do Mavi matando Molina e entregue para Rudá. O pendrive com essa prova está com a Mércia. Essa é a única maneira de parar essa situação antes que seja tarde demais. Isso é o que você pode fazer para mostrar que não apoia mais as maldades de Mavi." Apesar do conselho de Naum, Iberê ainda se mostra hesitante, balançando a cabeça em dúvida. Naum, com um olhar incisivo e determinado, finaliza a conversa com firmeza:
Se você está realmente cansado das maldades de Mavi, essa é a hora de agir. Faça o que tem que ser feito, Iberê. Iberê fica em silêncio, processando as palavras de Nahum e sentindo o peso da decisão que está prestes a tomar. Ele respira fundo, tentando reunir a coragem necessária para agir, mas um conflito interno ainda o impede de dar o próximo passo. As dúvidas e as lembranças de sua amizade com Mavi o atormentam, criando uma batalha emocional dentro dele. Logo depois, Iberê retorna para a cobertura de Mavi, sua mente ainda cheia das palavras impactantes de Nahum que ecoam em sua cabeça. Uma crise existencial o invade, e ele se vê parado, olhando para o vazio, perdido em pensamentos, questionando suas próprias ações, sua lealdade a Mavi e as consequências de tudo o que fez até aqui. A pressão interna se torna quase insuportável. Ele tenta se controlar, fechando os olhos por um instante para buscar clareza. Respira fundo e diz para si mesmo, em um sussurro de determinação: eu preciso fazer o que é certo. Não posso mais viver assim, sendo cúmplice de tudo o que Mavi faz. Eu vou fazer o que precisa ser feito para parar com isso de uma vez por todas. Ele se força a pensar nos próximos passos, mas sabe que será uma decisão difícil e arriscada, que pode mudar tudo para sempre. Enquanto isso, em outro lugar, Nahum está na casa de Moema, tentando convencê-la a entender a situação de Iberê e a gravidade do que está acontecendo. Moema, com um olhar cético e uma expressão de desconfiança, escuta atentamente, mas logo responde com uma pergunta incisiva. Você realmente acredita que o Iber quer mudar? Ele não parece a pessoa que está disposta a abrir mão do que tem por causa de suas convicções. À medida que os dias passam, Iberê sente o peso da decisão que precisa tomar cada vez mais intensamente. A luta interna entre a lealdade a Mavi e a necessidade de fazer o que é certo se torna um fardo insuportável. Ele se vê refletindo sobre suas escolhas, lembrando-se dos momentos em que Mavi foi um amigo leal, mas também dos momentos em que essa lealdade o levou a se envolver em ações que ferem outros. A imagem de Viola, assustada e vulnerável, não sai de sua mente, e ele sabe que precisa agir antes que seja tarde demais. Enquanto isso, Nahum tenta convencer Moema da urgência da situação. Ele fala sobre a transformação que Iberê pode passar se decidir romper com o passado e se libertar da influência de Mavi. Moema, embora cética, começa a perceber que a luta de Iberê não é apenas uma questão de amizade, mas uma batalha moral que pode definir o futuro de todos os envolvidos. Ela reflete sobre suas próprias experiências e sobre como é fácil se deixar levar por amizades tóxicas, mesmo quando se sabe que o caminho é errado. Em um momento de clareza, Iberê decide que não pode mais viver na sombra de Mavi. Ele pega o pendrive que contém a gravação de Mavi matando Molina e sente um frio na barriga ao pensar nas consequências de sua decisão. Com o coração acelerado, ele se dirige à casa de Rudá, determinado a entregar a gravação e finalmente fazer a coisa certa. No caminho, ele revê sua vida, suas escolhas e as pessoas que ama, percebendo que a verdadeira amizade não é aquela que permite maldades, mas sim aquela que busca a verdade e a justiça. Quando Iberê chega à casa de Rudá, ele sente uma mistura de medo e alívio. Ao entregar o pendrive, ele finalmente se liberta do peso que carregava. Rudá, surpreso, percebe a gravidade da situação e promete agir. Iberê, por sua vez, sente que uma nova fase de sua vida está prestes a começar. Ele pode não ter certeza do que o futuro reserva, mas sabe que tomou a decisão certa. Enquanto isso, Nahum e Moema observam a transformação de Iberê de longe. Moema, embora ainda com dúvidas, começa a acreditar que talvez Iberê realmente tenha a força necessária para mudar. Nahum, por sua vez, sente um orgulho crescente do amigo, sabendo que a decisão de Iberê pode ser o primeiro passo para um caminho mais iluminado e verdadeiro. A história de Iberê e Mavi
É um lembrete poderoso de que, às vezes, a verdadeira coragem está em se afastar de relacionamentos prejudiciais e em buscar a justiça, mesmo quando isso significa enfrentar aqueles que amamos. O caminho à frente pode ser desafiador, mas a liberdade e a integridade valem cada sacrifício. No final, o que realmente importa é a capacidade de escolher o que é certo, mesmo quando a decisão é difícil. E assim, Iberê se vê não apenas como um amigo, mas como um agente de mudança, pronto para enfrentar as consequências de suas ações e, finalmente, viver de acordo com seus princípios. Você acha que Mavi deve pagar por tudo que fez? Sim ou não? Coloque sua resposta nos comentários. Robson tenta de todas as formas possíveis sabotar a relação de Fátima com seu admirador secreto. Ele se sente ameaçado e profundamente enraivecido ao perceber que alguém realmente está apaixonado por sua esposa. O Crápula, em um ato desesperado de controle, tenta manipular a situação ao seu favor, fazendo parecer que todos os presentes e flores que Fátima recebe são, na verdade, de sua autoria. O objetivo de Robson é humilhar Fátima na frente do admirador, mas o confronto entre os dois acaba tomando um rumo completamente inesperado e explosivo. Fátima vai até a casa de sua amiga Diana, que sempre foi um apoio em sua vida, e revela que não aguenta mais viver com o monstro que é seu marido. Ela compartilha toda a dor e revolta que sente por ter sido maltratada por tanto tempo e decide que não permitirá mais ser tratada dessa forma degradante e humilhante. Fátima está determinada a mudar sua vida e a buscar a felicidade que merece, e essa conversa com Diana se torna um ponto de virada crucial em sua jornada de autodescoberta e empoderamento. Gael começa a demonstrar um interesse genuíno e sincero por ela. Embora tenha receio de se declarar devido à sua posição social e ao medo do que isso pode representar, ele nutre sentimentos profundos e verdadeiros por Fátima. Gael observa o sofrimento de Fátima e deseja ajudá-la a encontrar a felicidade que tanto merece. Sua presença se torna um alicerce emocional para Fátima, que começa a perceber que existe uma vida além do tormento que vivia com Robson. Com o passar do tempo, Fátima percebe que precisa tomar uma decisão definitiva sobre sua vida. Ela começa a refletir sobre suas prioridades e sobre o que realmente deseja para o futuro. A amizade com Gael se torna cada vez mais profunda, e ela se sente mais forte e confiante ao seu lado. Fátima entende que merece ser tratada com respeito e amor, e que não deve aceitar menos do que isso. Essa nova percepção a impulsiona a buscar a liberdade e a felicidade que sempre desejou. Robson, em um acesso de raiva e ciúmes, confronta Fátima e Gael em um momento íntimo entre os dois. Ele tenta desestabilizá-los, mas Fátima, agora mais forte e decidida, se recusa a voltar ao estado de submissão que costumava aceitar. Em um ato de coragem, ela se posiciona contra Robson, afirmando que não permitirá mais que ele controle sua vida. Essa cena é um divisor de águas, onde Fátima finalmente se liberta das correntes do passado e abraça seu futuro. Em um momento de intensa reviravolta na trama, Robson, ainda consumido por ciúmes e insegurança, decide investigar a vida de Fátima. Ele não suporta a ideia de que ela possa estar se aproximando de Gael e, em uma noite fatídica, resolve voltar para casa mais cedo do que o habitual. O que ele encontra ao chegar é um choque absoluto. Fátima está na cama com Gael, ambos envolvidos em um momento íntimo que revela o amor e a conexão que floresceram entre eles. A cena é carregada de emoção e tensão. Robson, ao abrir a porta do quarto, é tomado por uma onda de raiva e traição. O olhar de Fátima, que antes estava cheio de amor e liberdade, se transforma em um misto de surpresa e medo ao ver o marido. Gael, por sua vez, rapidamente se levanta, tentando proteger Fátima e confrontar Robson. A atmosfera torna-se elétrica e o clima de tensão é palpável.
Robson, em um acesso de fúria, começa a gritar e a acusar Fátima de traição, tentando desestabilizar a relação que ela construiu com Gael. Suas palavras são carregadas de ressentimento e dor, enquanto ele tenta reverter a situação a seu favor, apelando para o passado e as promessas que fizeram um ao outro. Como você pôde fazer isso comigo, Fátima? Eu te dei tudo. Você é uma traidora. Ele brada, sua voz ecoando pela casa. Fátima, no entanto, não se deixa abalar. Ela se levanta, enfrentando Robson com uma nova determinação. Eu não sou mais a mulher que você conhecia. Eu não vou mais aceitar suas ofensas e seu controle. Você me tratou como um objeto e eu mereço ser feliz. Ela responde, sua voz firme e cheia de convicção. Essa é a culminação de sua jornada de autodescoberta, onde ela finalmente se posiciona contra o abusador que foi seu marido. Gael, percebendo a gravidade da situação, também se coloca entre Fátima e Robson, defendendo-a. Ela merece ser feliz, Robson. Você não pode continuar a machucá-la. É hora de você entender que esse ciclo de abuso precisa acabar. Ele declara, sua voz ressoando com sinceridade e coragem. A tensão entre os três personagens atinge um ponto crítico, onde as emoções estão à flor da pele e cada palavra pode mudar o rumo da história. O confronto se torna um divisor de águas para todos os envolvidos. Robson, cercado pela realidade de suas ações e pelo amor que Fátima encontrou em Gael, se vê em uma posição vulnerável. A cena não é apenas um confronto físico, mas uma batalha emocional, onde cada um deles luta por sua verdade. Fátima, finalmente livre das amarras do passado, se recusa a voltar a ser quem era, e essa decisão marca o fim de uma era de submissão. Esse momento decisivo não apenas redefine a dinâmica entre Fátima, Robson e Gael, mas também simboliza a luta de Fátima por sua liberdade e felicidade. Ela escolhe o amor verdadeiro, aquele que a respeita e a valoriza, e essa escolha a fortalece, mostrando que, apesar das adversidades, é possível reconstruir a própria vida e encontrar a verdadeira felicidade. A narrativa de Fátima, Robson e Gael é uma representação poderosa e tocante das complexidades das relações humanas, especialmente quando envolvem amor, ciúmes e abuso emocional. Fátima, inicialmente presa em um casamento tóxico, vive um ciclo interminável de humilhações e desrespeito, que a consome lentamente. Sua jornada é um reflexo da luta de muitas mulheres que, por medo ou insegurança, permanecem em relacionamentos prejudiciais, acreditando que não merecem mais do que o que têm. No entanto, a história de Fátima também é uma celebração da força e da resiliência femininas. Ao longo do enredo, ela passa por uma transformação significativa. O ponto de virada ocorre quando ela se recusa a aceitar o tratamento degradante de Robson e, em um ato de coragem, decide que é hora de reivindicar sua dignidade. O momento em que Fátima se levanta contra Robson e expressa sua raiva é emblemático. É como se uma luz se acendesse dentro dela, permitindo que ela enxergasse seu valor e a vida que merece. Essa explosão de emoções não é apenas um desabafo, mas sim um grito de liberdade que ecoa em sua alma. A relação com Gael surge como um alicerce de apoio e esperança. Ele representa a possibilidade de um amor saudável e respeitoso, algo que Fátima nunca experimentou plenamente. A amizade deles se desenvolve lentamente, mostrando que o amor verdadeiro não precisa ser apressado, mas sim cultivado com paciência e carinho. Gael, com seu interesse genuíno e respeito por Fátima, torna-se uma figura crucial em sua jornada de autodescoberta. Ele a encoraja a se libertar das correntes do passado e a sonhar com um futuro mais brilhante, onde ela possa ser feliz e realizada. A tensão entre Fátima e Robson atinge seu clímax em momentos de confrontos intensos, onde Fátima finalmente se afirma. Essa dinâmica não apenas destaca a luta interna de Fátima, mas também expõe a fragilidade de Robson, que, em sua tentativa de controle,
revela suas próprias inseguranças. O desenrolar da história ilustra como a possessividade e o ciúme podem corroer uma relação, transformando o amor em uma prisão emocional. Além disso, a narrativa aborda temas universais como a busca pela identidade, a importância da amizade e a necessidade de se libertar de relacionamentos abusivos. Fátima não é apenas uma vítima. Ela é uma sobrevivente que aprende a se valorizar e a buscar o que realmente deseja. Sua jornada inspira outras mulheres a se levantarem e a lutarem pelo que merecem, mostrando que a mudança é possível, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Ao final, a história de Fátima, Robson e Gael se torna um testemunho da força do espírito humano e da capacidade de transformação. Fátima, ao se libertar de Robson, não apenas encontra um novo amor em Gael, mas também descobre um amor próprio que a empodera. Essa conclusão ressoa com a mensagem de que todos merecem ser tratados com respeito e dignidade, e que é possível reescrever a própria história, mesmo após experiências dolorosas. Assim, a jornada de Fátima é um convite à reflexão sobre as relações que mantemos e sobre a importância de buscar um amor que nos eleve, em vez de nos diminuir. Através de sua trajetória, somos lembrados de que a verdadeira felicidade começa dentro de nós e que, com coragem e determinação, podemos conquistar a vida que sempre sonhamos.